Olá, o tema estimativas de duração de projeto é essencial ao apoio às decisões executivas sobre investimento adicional e continuidade de projeto. Neste vídeo explorarei, no contexto das técnicas agregadas de gestão de projetos, os métodos de estimar a duração final do projeto. Analisarei e avaliarei empiricamente as técnicas de estimativas de duração do gerenciamento do prazo agregado, GPA, e do gerenciamento da duração agregada, GDA, para determinar qual delas proporciona estimativas mais exatas para a duração de projetos. Utilizarei projetos reais de diversos tamanhos e setores neste estudo. E, como o slide informa, examinarei o uso de fatores de desempenho na correção das estimativas da duração ao término. No vídeo sobre indicadores e estimativas de duração de projetos, com a aplicação da duração agregada e do prazo agregado a um projeto teórico, utilizei a duração remanescente de acordo com o desempenho planejado. Isto significa que a duração remanescente DR, calculada com uma diferença entre a duração planejada e o DA ou o PA, seria adicionada à data de status, também chamada de tempo real ou TR, para produzir a duração estimada no término, como mostrado no slide. Na comunidade de projetos, discute-se sobre corrigir ou não a duração remanescente calculada por um fator que represente o desempenho até a data na execução do projeto, mais rápido ou mais lento que o planejado. Ou seja, se o desempenho da execução estiver atrasado, levando mais tempo que o planejado, parece razoável esperar que a duração remanescente do projeto também demore mais que o esperado. Assim, a equipe do projeto deveria corrigir o valor da duração remanescente por um fator de desempenho, FD. No artigo que publiquei na revista Automation Construction de novembro de 2018, pesquisei formas de combinar indicadores de projeto na geração de fatores de desempenho que melhorassem as estimativas da duração ao término. Alguns projetos que não serviam àquela pesquisa são usados no presente estudo. Neste vídeo, tratarei da correção da duração remanescente pelos índices de desempenho em duração do PA e da DA. Para avaliar os desempenhos nas estimativas de término calculadas nas datas de status, utilizei o conceito de erro absoluto percentual médio, MAPE, na sigla em inglês. O cálculo do MAP é feito em cada data de status de projetos concluídos. Na fórmula do MAP, N é o número total de datas de status, I é uma data de status qualquer, A representa a duração real final do projeto e E, subscrito I, é a estimativa da duração final do projeto na data de status I. A duração real final A, as EIs, os Is e o número de datas de status N são aplicados à fórmula no slide que gera o MAP. Para o estudo, selecionei 100 projetos do Banco de Projetos Reais da Universidade de Ghent. Na tela, após a fórmula do MAP, estão as fórmulas gerais das estimativas ao término do GPA, EINT-T, e do GDA, DENT. As fórmulas são estruturalmente idênticas, mas seus parâmetros são diferentes. Aproveito para recordar as fórmulas do IDPT e do IDD nas duas últimas linhas do slide. Se esses índices forem menores que 1, o projeto está atrasado. Se maiores que 1, adiantado. Outra medição interessante é o número de vezes em que a estimativa de uma técnica é melhor que a da outra. Esta medição indica qual técnica apresenta a maior probabilidade de oferecer estimativas mais exatas da duração final. Para tratar os 100 projetos e produzir as estimativas para os respectivos cronogramas, recorri ao modelo Tequisa Abacus, que automatiza os cálculos do GDA e do GPA. Estes cálculos incluem a DA, duração agregada, o PA, prazo agregado, a DENT, duração estimada no término, e a EINT-T, estimativa independente no término para tempo. Para o FD igual a 1 e para FD igual a IDD,
no caso do GDA, e FD igual a IDPT, no caso do GPA. O modelo calcula ainda os valores dos maps. Desenvolvi o modelo Tequiza Abaco em Excel e Visual Basic for Application, VBA. O slide apresenta a aba de abertura, que contém informações gerais sobre o modelo, meus contatos e algumas referências com os links associados. As fórmulas, referências e alguns dos arquivos Excel mencionados neste vídeo estão em links na sua descrição. Antes de apresentar os resultados da pesquisa, vou lhes mostrar o modelo Tequiza Abacus com dados de um projeto real. Os dados foram importados do arquivo do Banco de Dados de Projetos Reais da Universidade de Ghent. A aba Baseline contém os elementos da linha de base nas colunas A a F, nome da atividade, seus valores planejados de duração de início e fim, custo total e custo fixo. As colunas G e H contêm nas linhas 1 a 9 as informações do nome do projeto, versão do modelo, idioma selecionado para o relatório, fator de desempenho utilizado, separador com o título Dados sumarizados do projeto, seguido pelo nome e origem. Aliás, este é um dos 100 projetos que selecionei para o estudo. A linha 9 contém o setor do projeto. Nas linhas 10 a 24 estão algumas informações importantes do projeto. Nas linhas 27 a 31, dados do período de trabalho padrão. E nas linhas 34 a 39, os resultados dos cálculos dos indicadores da estrutura do projeto. As colunas J e K mostram os dias e horas úteis utilizados na execução. Na coluna L está a lista de férias e feriados considerados na modelagem do Tequiza Abacus. O modelo oferece um diário da execução nas abas EVM e EDM. A visualização gráfica e dinâmica do comportamento do projeto encontra-se nas abas Graphics e Dashboard. Visualizações adicionais estão nas abas Iron Triangle, Indicators, Map, Nosso Assunto e Estimates, com a comparação gráfica da EINT-T versus a DENT. A aba Translation contém o dicionário que permite ao modelo gerar seus relatórios em português ou inglês. No canal colocarei um vídeo que exibe o relatório do modelo com os resultados em cada aba. O slide apresenta a análise dos maps resultantes da modelagem dos 100 projetos. O link para o arquivo Excel do slide está na descrição do vídeo. Abaixo da linha 15 estão as informações de cada projeto importadas do modelo Tequiza Abacus. As colunas de A a D têm a identificação do projeto, seu setor, sua duração planejada e seu orçamento no término. Os valores dos maps da EINT-T e DNT com FD igual a 1 encontram-se nas colunas E e F. As colunas H e I contêm os maps correspondentes com FD igual a IDPT e IDD. Na coluna J estão indicados com N os projetos não usados na pesquisa que realizei em 2018, na qual gerei fatores de desempenho pela combinação de indicadores da execução de projeto. Então, na coluna K estão as abreviações dos grandes setores de cada projeto. A coluna L identifica o tamanho dos projetos conforme as regras exibidas nas células K1 a N7. Estas regras fazem parte do artigo publicado na revista Annals of Operating Research de março de 2023. Os critérios de tamanho de projeto devem ser interpretados como: projeto pequeno é aquele cuja duração é menor que 100 dias úteis ou seu orçamento é menor que 100 mil euros. Projeto grande é aquele cuja duração é maior que 200 dias úteis e seu orçamento é maior que 1 milhão de euros. Os outros projetos são médios. A tabela no intervalo C12 a I13 exibe o resultado das análises dos maps, assunto para o próximo slide. Estranhei os valores das médias dos maps com FD igual a 1 neste estudo, pois eram muito diferentes do estudo de 2018. Investiguei a causa das diferenças nos maps e descobri 10 projetos com valores atípicos, outliers, que distorciam a média dos maps na tabela. Removi-os do estudo atual. Sem eles, os maps ficaram mais próximos das minhas lembranças, como veremos no próximo slide. Mas,
Sendo a amostra atual diferente da que usei em outros estudos, pode-se esperar diferenças nos maps. Outliers são às vezes causados por projetos que enfrentam períodos com trabalho muito abaixo do planejado. Nesta situação, o prazo e a duração agregados ficam muito inferiores à duração planejada, gerando duração remanescente muito longa. A soma de tal duração remanescente, a data de status, produz estimativas de término muito além da planejada. A situação se compõe com os índices de desempenho que se tornam muito pequenos e, ao corrigir a duração remanescente, produzem estimativas ao término despropositadamente altas. A última linha da tabela contém o map médio de todos os projetos. Ao observar as células que contêm maps médio, conclui-se que o uso de FD igual a 1 resulta em estimativas de duração substancialmente mais exatas do que as que utilizam FD igual a IDPT ou IDD no GPA ou GDA, respectivamente. Este resultado corrobora a conclusão da pesquisa de Batchellier e Van Hoek, publicada em 2015 no Science Directive sob o título Evaluation of Deterministic State-of-the-Art Forecasting, em que foram utilizados 23 projetos, mas em que se analisou apenas o GPA. Assim, as conclusões deste artigo foram estendidas ao GDA pela atual pesquisa. Os valores médios dos maps nas células da coluna com FD igual a 1 indicam que a DENT, exceto para projetos médios, traz estimativas mais exatas que a INT-T. Os projetos do setor de construção apresentam um map médio melhor que projetos de não construção. A contagem de vezes em que uma estimativa apresentou maps mais próximo da duração real que a outra, na metade superior da tabela, deu vantagem à DNT em todos os tamanhos e setores de projeto, exceto, novamente, para os médios, nos quais a EINT-T foi marginalmente melhor. O modelo Tequisa Abacus oferece as estimativas para ambas as técnicas, GDA e GPA. Confrontei as médias dos maps dos projetos usados no estudo atual aos da pesquisa de 2018, publicada na Automation Construction. É preciso diferenciar os objetivos de cada trabalho. A pesquisa de 2018 se propunha a criar um método de combinar indicadores da qualidade da execução na criação de fatores de desempenho que propiciassem melhores resultados que o uso de FD igual a 1. Já este estudo visa confirmar, em número maior de projetos, a superioridade de FD igual a 1 contra FD igual a IDPT do GPA e verificar a viabilidade de estendê-la ao IDD do GDA. Esta diferença de enfoque influiu na seleção dos projetos deste estudo. Outra influência na seleção foi a utilização dos critérios de autenticidade do projeto e de autenticidade no seu acompanhamento. Autenticidade, nesse contexto, significa que os dados de planejamento e execução do projeto foram recebidos diretamente do dono do projeto e nenhuma alteração neles foi feita pelo coletor dos dados. Para a pesquisa de 2018, os projetos deveriam ser bem comportados, significando que deveriam ser bem planejados, monitorados e gerenciados. Caso contrário, o risco de se chegar a resultados inválidos seria alto. Então, selecionei projetos que refletissem bons planejamento e acompanhamento e execução disciplinada. A mensagem deste slide é: projetos mal comportados resultam em estimativas menos exatas. Da tabela no slide, concluímos que os 48 projetos usados na pesquisa anterior tiveram mapas médios significativamente mais exatos que os 90 projetos deste estudo. Este experimento, por outro lado, comprovou que o uso de FD igual a 1 gera estimativas de duração melhores, inclusive no GDA. No âmbito das técnicas agregadas, o prazo agregado era, desde 2003, considerado o melhor método para estimar a duração final de projetos. A duração agregada, de 2014, que independe dos valores monetários, produz em geral estimativas ainda mais exatas que o prazo agregado. Recomendações de pesquisa devem ser sempre que possível verificadas. O estudo deste vídeo confirma o valor da recomendação de Batchellier e Van Hoek sobre o uso de FD igual a 1 no lugar de IDPT
e a estende para o IDD do GDA. O uso do Tequisa Abacus nos cálculos e modelagem dos projetos foi fundamental neste estudo. Os projetos do setor de construção oferecem maior exatidão nas estimativas de término. Isso seria uma possível indicação da maturidade do setor na gestão de projetos. Por fim, as diferenças entre os resultados da EINT-T e da DENT podem servir como alerta valioso aos executivos de que seu projeto precisa de atenção. Agradeço o seu tempo e encerro este vídeo com a expectativa de que lhes tenha sido útil. Disponho-me a responder suas dúvidas por e-mail. Por favor, coloquem o texto Tequisa Abacus como parte do assunto. Convido-os a se inscreverem no canal, pois me proporcionará a oportunidade de, com maior número de inscritos, aumentar a visibilidade do canal e a difusão dos conhecimentos em técnicas agregadas. Publicarei mais vídeos neste canal.